E no Mel, a apresentação, que a gente já deu um tempinho aqui, senão a gente passa um pouco do nosso horário. Mas pode ir abrindo, que aí eu introduzo antes de você falar. Só queria relembrar algumas coisas. Jordana, se você quiser, pode começar a gravar, por favor, Tá, iniciado. certo? Uhum. Então, boa noite, pessoal. Hoje é o nosso quarto encontro aqui do GCC. Hoje a gente vai discutir o artigo do Everardo Rocha. É uma das várias obras que ele tem. Eu estava até conversando com a Fernanda, né? Logo que a gente começou aqui, ele tem muitas obras nessa área do consumo. Ele fala muito sobre isso. Então é interessante também quem teve a oportunidade de ler esse artigo, de ler outras coisas desse autor também, que ele também traz contribuições importantes para quem quer estudar consumo. Hoje a gente selecionou esse artigo do Culpa e Prazer, que é um artigo que fala sobre o consumo simbólico, que relembrando, né, essa temática que a gente vai focar agora nesse semestre no GCC. Eu vou passar a palavra para a Mel, mas antes disso eu queria lembrar para vocês que no final do nosso encontro eu vou mandar o formulário, porque como eu falei, né, para quem não estava no começo dos outros encontros, a partir desse semestre a gente vai ter a certificação para quem participar do encontro, mas para ter a certificação tem que ter pelo menos 75% de presença. Então eu vou passar o formulário, vocês colocam o nome completo, o e-mail, para que no final a gente possa mandar o certificado. E outra coisa também que a gente tem de novidade, né, a partir desse semestre que a gente vai continuar também a fazer, é a incentivar a escrita de artigos para participar tanto de eventos quanto em publicações em periódicos. Então, quem tem vontade de escrever um artigo, a gente está abrindo também essa possibilidade e a gente vai ter um encontro dedicado a isso, né? Então, se vocês forem aproveitando esses encontros e esses autores que a gente está sugerindo aqui e começarem a escrever alguma coisa, tanto um artigo quanto um projeto, no final, quem quiser apresentar, a gente vai se reunir para apresentar nossos projetos e artigos para a gente trocar essas orientações e poder todo mundo, a gente se ajudar assim e contribuir, certo? Então é isso. Agora eu vou passar a palavra para você, Mel. E aí, meu povo, boa noite. Eu acho que eu dei sorte de ter escolhido esse artigo, porque ele tanto é relativamente pequeno, né, quanto assim, eu acho que o autor não traz nenhum conceito muito complexo, nada assim muito difícil, mas mesmo assim eu achei um texto bem interessante, ele traz uns conceitos bem legais. E dito isso, eu acho que a minha apresentação vai ser curtinha, porque e até para dar para a gente discutir mais, né? Eu não ficar aqui falando sozinha. Então, quando vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. E é isso, contribuam também, me ajudem. E vamos lá. O Everardo Rocha, ele é um antropólogo, professor associado ao Departamento de Comunicação Social da PUC-RJ, e ele tem, como a Marina citou, outras obras, entre elas essa Sociedade do Sonho, Magia e Capitalismo, que é mito, que é etnocentrismo e Jogo de Espelhos. Eu confesso que eu não conhecia o Everardo Rocha, mas achei bem legal e eu vou procurar esses outros livros dele também, e se eu achar eles, né, de graça, eu mando no grupo também pra gente. Aqui eu trouxe também mais umas imagens da obra dele, né, para ilustrar. E esse artigo dele, ele é um artigo de 2005, ele foi publicado nessa Comunicação, Moda e Consumo, e esse artigo dele, ele vai tratar das representações de consumo na cultura de massa e no senso comum. O autor, ele vai tentar fazer tipo um inventário do que significa a palavra consumo no senso comum. Ele acredita que que criando esse inventário, como o consumo ele pode ter vários significados diferentes, fica mais fácil da gente entender qual tipo de consumo a gente está se referindo e a qual plano de sentidos essa palavra ela pertence, né? E aí ele também acaba classificando em 4 principais formas de entendimento do consumo. E a gente vai explorar mais à frente aqui. Mas, principalmente, ele procura contribuir no conhecimento do consumo enquanto sistema cultural central na sociedade moderna contemporânea.
Então, aqui é mais ou menos, eu trouxe mais um pouco disso que eu já falei, né? Que ele procura os significados que o termo consumo assume no senso comum. Ele acha que isso é um bom ponto de partida para investigar a presença desse fenômeno na experiência contemporânea. Ele vai fazer esse inventário visando abrir caminho para discussões, que é justamente o que a gente vem fazer aqui hoje, né? Ele também trata o consumo como um fato social e algo central na vida cotidiana. Eu achei bem legal essa citação aqui dele, de que o consumo assume lugar primordial como estruturador dos valores e práticas que regulam relações sociais, que constroem identidades e definem mapas culturais. E aí eu fiquei pensando no quão central o consumo é na nossa vida, né? Assim, na contemporaneidade, que assim, até às vezes o nosso lazer ele é centrado em ir a shoppings, ou até mesmo consumir, não no sentido de comprar, mas no sentido de assistir, de ler, de estar consumindo cultura, né? E também desses mapas culturais, eu fiquei pensando no quanto que o consumo em si também, ele movimenta essa questão de turismo e tudo mais. É toda uma indústria gigantesca, né? Se a gente for parar para pensar, tipo, sair dessa ótica do consumo só enquanto compra, né? Mas também enquanto experiência e, enfim. E aí ele traz esse paradoxo de como pode um fenômeno essencial na experiência da sociedade moderna contemporânea não ser objeto de uma pesquisa sistemática por parte das ciências sociais que procura investigar a complexidade nele envolvida. Mas aqui eu também trago o contraponto de que esse artigo ele é de 2005, né? E eu acho que de 2005 para cá a gente já tem bem mais material acerca de consumo, né? A gente tem grupos de estudo de consumo, também tem GTs em diferentes colóquios que tratam justamente só sobre consumo. Mas achei interessante trazer aqui da mesma forma. E ele também vai trazer algumas justificativas para esse paradoxo, né? Tanto o fato de que ao redor do consumo, tem ideologias que gravitam, né, que congestionam essa reflexão. Ele também traz o exemplo de Freud e da psicanalítica, que por nós acharmos que sabemos, nós não procuramos realmente saber e estudar mais a fundo. E ele também traz essa noção de que a experiência de cultura compartilhada por todos nós é diferente de uma teoria da cultura, que volta, né, nesse tópico, nesse exemplo que ele traz do Freud também. E aqui são os 4 grandes compartimentos ideológicos do consumo que o autor traz. Ele traz esse hedonista, o moralista, o naturalista e o utilitário. E ele também cita que ele não pretende, essa ordem não quer dizer que ela é cronológica ou de preferência, né? É só como ele resolveu organizar aqui a priori. E aí o primeiro tipo, o hedonista, que é o consumo visto pelo prisma publicitário, esse daqui é o mais conhecido, é o mais divulgado, é o mais amplamente identificado enquanto fenômeno. E a espécie de discurso central desse hedonista é de que possuir o produto X, ou fazer o serviço X, vai te fazer uma pessoa feliz, vai te fazer uma pessoa mais bela. E aí eu trouxe aqui para ilustrar uma propaganda de perfume, que eu acho a cara dessas propagandas de perfume que trazem, né, mulheres belíssimas e homens sedutores, seduzindo lá as mulheres, e enfim. E também ele traz que por conta dessa popularidade, por ele ser assim, entre aspas, o mais escancarado, ele é também o mais facilmente perceptível a um observador mais crítico, ele acaba denunciando a si mesmo. E que essa visão hedonista, ela meio que vai instaurar um mecanismo contrário, né? Que seria a visão moralista, que ele traz logo a seguir. Que é essa responsabilização do consumo pelas diversas mazelas da sociedade. Nesse tipo de visão, o consumo exacerbado, o consumismo, ele vai explicar desde violência urbana até o desequilíbrio ambiental, né? O culpado de tudo, no final das contas, vai ser o consumo. E aí eu lembrei desse ensaio do David LaChapelle, que eu lembrei muito disso, acho muito a cara desse tipo de consumo moralista, né? Ele chama aqui de culture consumption. É bem legal. E ele também traz esse conceito que eu achei bem interessante de produção versus consumo, que você produzir, você ser produtivo, tanto na esfera de trabalho, quanto acredito eu que na esfera como é que eu posso dizer?
Eu fiquei pensando nisso aqui, não só na esfera de trabalho, mas como a gente acaba tentando, por vezes, monetizar até nossos hobbies, sabe? E como produzir seria algo nobre e valoroso, enquanto consumir seria algo supérfluo e meio que, assim, indigno de estudo e de atenção, né? E aí eu trouxe algumas citações aqui dele também, que isso acaba formando no senso comum um solo ideológico que se afirma que a produção é algo nobre, o consumo não, a produção é sacrifício que engrandece, enquanto o consumo é o prazer que condena. O viés, aí também ele traz mais uma das justificativas para aquele paradoxo que a gente citou antes, né, que talvez o viés moralista possa ser parte responsável desse silêncio acadêmico, né, em relação ao consumo e o fascínio em relação à produção. Mel, antes de você ir para a próxima, isso até me lembrou um pouco quando eu estava lendo esse artigo, de até quando a gente estuda essas, eu, por exemplo, né, estudando sobre sustentabilidade, que tem muito isso, né? Algumas pessoas Uhum. têm essa visão mais moralística, que ele fala, né, apocalíptica, e também tem essa outro lado da visão. Tem alguns autores que querem falar sobre sustentabilidade desse viés, né, de que já está acabando, que o mundo está acabando, que tudo está sendo destruído, que realmente tem muitas coisas que estão acontecendo, né, muitas crises, só que já tem outros, tanto pesquisadores, ou até a gente falando aqui do ponto de vista de marcas, né? Porque como você deu o exemplo do hedonista, de como a publicidade utiliza essa forma de consumo, também já querem ir pelo outro lado, ao invés de mostrar a sustentabilidade somente por esse lado de que está tudo acabando, pelo lado de trazer de não trazer só essa visão ruim, vamos dizer assim, né? De trazer também essa visão boa, de trazer até a próxima que você vai falar, talvez, né? Relacionando com o próximo. Então é interessante também, porque esse artigo dele faz, por mais que seja um pouco antigo, vamos dizer assim, é um artigo que ainda é muito recente em relação a gente pensar mesmo essas classificações, né, que ele traz e como isso já está sendo bem estudado na academia, né? Eu de primeira já pensei nesse exemplo que eu estudo. E se alguém quiser também que estuda consumo, dá outros exemplos também de alguma coisa que pensou quando estava lendo esse artigo dele, mas é interessante. Eu achei bem interessante. Pode continuar. Eu também, eu lembrei muito da sua pesquisa, Marina. Principalmente quando a gente vai pensar essa questão de sustentabilidade aplicada à moda, né? Eu lembro logo de como a gente vilaniza a gente, enfim. E realmente, assim, de fato, a indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo, né? Mas eu acho que aí é uma questão de culpar a indústria e não o consumo individual, né? Digamos assim, que a gente entra justamente em vários outros tocantes, né? Tipo, do pertencimento, das pessoas que puderam passar, né, a consumir essa moda que é mais acessível, que veste corpos mais diversos por um preço, né, mais justo, entre aspas, mas enfim, né, eu acho que a gente não pode só olhar pelo lado de, ai, não pode comprar na Shein. Pois é, e outra coisa também, só te cortando, Jordana, eu passo a palavra para você agora. Eu até lembrei quem estava no semestre passado, um dos textos que a gente leu também foi aquele artigo do Miller, que ele fala sobre isso, né? Dessa condenação, às vezes, do consumo, que muitas pessoas precisam desse consumo, e que não necessariamente tem que ser visto só por esse viés do consumismo, né? Que relacionou até um pouco com o que o Everardo trouxe, que eu achei interessante também, né? Que fala nesse sentido e conversa com isso que você falou, meu. Pode falar, Jordana. Quando ela falou aí que esse negócio de monetizar os hobbies, né? Quando eu tava lendo, eu pensei muito nisso, na época que eu fazia booktube. Então, eu tive um blog literário durante 12 anos. Então, assim, eu fazia isso, né? Eu tava monetizando meu hobby e é muito real isso. As lives também, né? O pessoal que faz lives jogando, porque a minha pesquisa é games, então tudo eu vou relacionar com games, né? Então, o pessoal que faz as lives e começa a fazer já pensando nisso, né? Na monetização e tudo, o pessoal vai fazendo as doações, e aí aquelas pessoas vão melhorando os seus setups e com isso alimentando um negócio que não acaba nunca, né? Mas eu pensei muito nisso quando ela falou. É isso mesmo. Ai, gente, mas eu confesso assim, que às vezes, assim, totalmente off.
Mas eu fico comentando com meu namorado que se eu soubesse, há meus anos atrás, eu não teria estudado, não, meu povo, eu teria ido fazer streaming, entendeu? Isso aqui de mestrado, isso aqui, aquelas, né? Não dá em nada, gente, o negócio é ser streaming. Seguindo aqui. Aí o terceiro viés que ele traz é o naturalista, que ele traz essa ideia de consumo como algo da natureza, da biologia, do espírito humano, né? E aí ele coloca como se esse tipo de consumo aqui, ele colocasse no mesmo plano a necessidade de consumir oxigênio, a necessidade de, sei lá, consumir, não sei, diferentes sabores de sorvete, escolher shampoos. E é por isso que ele fala aqui que é fundamental identificar o que a gente vai entender por consumo, se ele está nesse plano de fato biológico ou nesse plano de dimensão cultural e simbólico, né? E que, assim, você tentar misturar os dois é bem desonesto, assim, né? E aí eu estava procurando imagens para ilustrar, eu fui procurar no YouTube, eu achei esse aqui, 20 utensílios indispensáveis, tá certo, meninas? Para vocês terem na cozinha de vocês, indispensáveis, assim, tão quanto oxigênio e comida. E esses outros aqui também de não vivo sem, eu achei engraçado, comédia. E aqui ele traz justamente novamente isso, a importância de separar o plano de significado cultural e simbólico do plano universal, natural e biológico, que o consumo de oxigênio está num plano completamente diferente de consumir marcas de perfume, etc. E que é para esse plano cultural e simbólico que se demanda uma teoria de consumo, que misturar esses planos é falso, e ele também é uma estratégia de fazer com que esse consumo seja inscrito fora da realidade cultural e simbólica e tenta trazer uma certa continuidade para esse tipo de consumo, né? Como se houvesse uma continuidade entre a necessidade humana de oxigênio e a escolha de, enfim, uma marca de shampoo. Então, aqui seria meio que o natural explicando o cultural, né? Como se a gente realmente tivesse essa necessidade biológica de não viver sem, para poder explicar esse consumo cultural e simbólico. A perspectiva naturalista distorce a possibilidade de vermos o consumo como um sistema cultural, retirando sua novidade histórica, sua sociológica, seu sentido coletivo e simbólico. E assim, esse daqui foi um dos que eu achei que talvez fosse o mais difícil da gente tentar identificar, né? Inclusive, se vocês tiverem exemplos desse, foi um dos que eu achei assim mais. E por último, ele traz esse utilitário, que seria a visão predominante nos estudos de marketing, que ele tem como foco final entender esse consumidor, mas resultando em um aumento de vendas, né? Seria o consumo como um resultado a ser alcançado. E aqui ele traz também outro exemplo que eu achei muito legal, que talvez, assim, né, tem um paradoxo aqui também, que esse consumo utilitário, ele acabaria sendo útil no final das contas para a indústria. Ele traz esse exemplo do Freud, tipo assim, que ele tinha um compromisso com o conhecimento da mente humana, mas que, né, ao estudar isso, ele acabou gerando um dos maiores mercados da medicina. Então, tipo assim, talvez ao estudar o consumo, sem ter esse foco direto em alcançar e aumentar vendas, a gente acabasse, né, entendendo melhor e gerando isso meio que sem querer. Achei isso aqui também bem legal. Isso quer dizer que uma parceria mais sistemática entre ciências sociais e áreas como comportamento consumidor poderia propiciar um avanço significativo na direção de uma teoria cultural do consumo. Olha só que babado. E aí, o autor ele vai trazer isso, que o consumo, como uma questão cultural, é algo complexo, né, como a gente bem sabe aqui. E também aqui, esses questionamentos que ele traz, eu também acho que talvez seja porque é um artigo que ele tem mais de 15 anos, né? Ele pergunta por que se é um fenômeno de tanta visibilidade, só recentemente tem sido objeto de uma reflexão mais ampla, por que ele foi tão renegado, né, academicamente. E aí, falando nessas loucuras assim de consumo e do quão cultural e complexo isso é, eu trouxe esse caso aí daquela influencer Virginia, que uma coleção de óculos de sol dela esgotou em questão de minutos, assim.
E também aqui que o consumo ele começa a se impor como um fenômeno chave para compreender a sociedade contemporânea. Eu acho que ele já se impôs, né, na verdade, como um fenômeno chave para entender. E justamente que assim, você entender a moda de uma época, os objetos que estão em alta, os serviços, o design, tudo isso é super necessário para você entender o zeitgeist, né, o espírito do tempo de uma certa época. E também, quando eu fui olhar para procurar imagens para ilustrar essa apresentação, eu acabei entrando num limbo no YouTube e eu nem sabia que existia esse tipo de vídeo aqui da galera, tipo assim, especificamente da Shein. Fiquei, confesso que encantada, gente. E aqui no final do texto, o autor vai trazer 4 ideias boas para pensar, né? A primeira é do consumo, enquanto um sistema de significação, que a verdadeira necessidade que ele vai cumprir é a simbólica e não a biológica, né? Como a gente fala lá naquelas questões do consumo naturalista. É que o consumo é um código e que por ele são traduzidas muitas das nossas relações sociais. E aqui a gente entra todo naquele sistema de signos, de mensagens intencionais e não intencionais, né? Através do que a gente porta, das roupas que a gente usa, dos acessórios, e de como a Mary Douglas ela bem traz a questão de construir muros ou construir pontes entre as pessoas, né? Acho que quem estuda muito a Mary Douglas, acho que é o Allen, né? Eu acho que eu já vi ele citando aqui no GCC. O terceiro ponto, que ao decodificar, né, ou codificar essas relações sociais, permite-se classificar coisas e pessoas, produtos e serviços. Que isso pode ser inclusivo com novos produtos e serviços e novas identidades e relações sociais. E aqui esse consumo enquanto inclusivo, eu trouxe aqui mais à frente para ilustrar algumas coisas disso. E que o consumo é uma das funções essenciais da cultura de massa na sociedade moderna. É o que viabiliza o código e o comunica à sociedade, né? Então a mídia ela acaba sendo um vetor desse código, né? Que acaba realizando a dimensão pública desse código. E aqui são algumas desse consumo como forma de criar mercados para a inclusão, né? A gente sabe que acaba ficando ali será que as pessoas estão sendo mesmo inclusivas ou isso aqui é só para gerar mais lucro para as empresas? Mas enfim. Isso aqui são as novas campanhas da Abercrombie, né? Que teve todo aquele babado da Abercrombie ter ido à falência justamente por se pautar num ideal corporal absurdamente exclusivo. E essas são as campanhas atuais, né, que trazem corpos diferentes e diversos. E também eu trouxe aqui o exemplo da Fenty Beauty, né, que acho que foi uma das primeiras marcas, a marca da Rihanna, a trazer mais de 50 tons de base para diferentes tons de pele. E esse exemplo da Yves Saint Laurent, que trouxe, esse foi o primeiro modelo trans a estampar as capas da Yves Saint Laurent. Então, estou aqui também, né, trazendo diversidade e inclusão. E aqui no final, eu trouxe esse pensamento aqui meio que para fechar, mas eu acho que eu não vou ler ele para vocês, porque está na hora da gente conversar. Eu estou falando aqui sozinha há muito tempo. Então é isso, meu povo. Obrigada, é nóis. Quem quiser falar, vamos. Achei interessante, Mel. Eu vou começar falando, aí depois, pessoal, quem quiser falar pode levantar a mão ou abrir o áudio ou colocar aqui escrito também. Mas se vocês puderem falar para a gente ter essa discussão, é legal. Se vocês forem lembrando de outros exemplos. Eu vou dar um exemplo aqui, enquanto a Mel estava apresentando, né? Enquanto eu estava lendo, eu lembrei muito porque a gente até no nosso primeiro encontro, a gente trouxe até uma discussão de um artigo que ele era até da administração, né? Que até quando a gente fala de consumo, tem essa dificuldade, às vezes, da gente separar, porque ao mesmo tempo que existem essas separações quando a gente pensa no consumo do ponto de vista da comunicação do que do ponto de vista da administração, também tem muita coisa que conversa. E uma coisa que eu pensei quando eu estava lendo esse artigo, né, que apesar ele é de 2005, mas a gente consegue acompanhar algumas coisas também quando a gente pensa do ponto de vista da administração, quando a gente vê os estudos, né, do Kotler, quando ele fala do marketing 1.0, 2.0, 3.0, acho que agora já está no 5.0, e que isso também acompanha muito do consumo, porque se a gente pensar no marketing antes, tudo que era produzido era vendido, não tinha essa concorrência. E a partir do momento que foi
tendo mais empresas, né, mais empresas surgindo, então começou a ter concorrência, então os publicitários tiveram que pensar em formas, né, essas estratégias de marketing para diferenciar o produto. Então foi a partir daí que muitas coisas começaram também a ir avançando e acontecendo, e até quando a gente pensa dessas visões que o Everardo Rocha traz, né, do hedonista, do utilitarista, do naturalista, então, como a Mel apresentou, isso até sendo usado como estratégias, né? Então, como a comunicação, o marketing, a administração e a comunicação também conversam um pouco quando a gente pensa nesse sentido do que o Everardo traz. Pelo menos nesse artigo aqui dele, né, de 2005. E como as coisas também foram mudando, como a Mel falou, né? Já tem muita coisa acontecendo, e principalmente com a internet as coisas estão mais aceleradas do que o normal, e as pesquisas também em relação ao consumo começaram a ter uma atenção maior, né? De ter nos eventos, como a Mel falou, né, os GTs que falam sobre isso, como o consumo vem sendo tratado, até desse ponto de vista do consumo simbólico, do consumo cultural, que é o que a gente está falando aqui também. E esse exemplo que a Mel trouxe também da internet, né, e da influência, como isso também já é uma forma de pensar nessas outras formas de pensar o consumo, que ela deu o exemplo, né, da Virgínia dela ter esgotado, então o que estaria por trás disso, né? A gente já vê hoje existindo pesquisas que tentam entender sobre isso, né? Como os influenciadores atuam, né, nesse consumo, como consumir aquilo significa você estar ali inserido em um grupo social. Então, eu acho muito interessante esses pensamentos, né, que vieram desse artigo dele, né, já pensando em outros autores também, e como isso hoje vem aumentado por conta da internet. E até falando um pouco, né, lembrando aqui do Bourdieu, que foi o último encontro que a gente teve, o Bourdieu também fala, né, um pouco sobre isso, ainda a obra dele ainda é mais antiga, mas ele também já fala um pouco sobre isso, né, sobre esse simbólico, sobre esse lugar de você estar inserido, até aquele vídeo no final do TikTok que eu mostrei, da menina trazendo para a socióloga, né, trazendo para o contexto atual, de como um estilo, né, que é muito utilizado na moda, como é que isso se aplica nas explicações do Bourdieu, então isso relaciona muito também com esse nosso contexto de hoje, né, e com o que o Everardo também traz. É isso. Eu também fiquei pensando depois, assim, né, raciocinando em quão enorme essa indústria de consumo e principalmente pensando, né, nesse consumo utilitário, essa questão de entendimento do consumidor, como isso é gigante, né? Tipo assim, você tem empresas que trabalham só com isso, né? Tipo, na empresa que eu trabalho, a gente tem reuniões mensais com a WGSN para entender essa previsão de tipo como vai ser o comportamento do consumidor daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, né? O que essa pessoa vai estar querendo e tipo assim, ao mesmo tempo que a gente tem esses encontros para entender essas previsões e o que que vai mudando nessas previsões assim de mês para mês, eles também tipo vão vendo meio que olhando para o que está se concretizando com base assim nas nossas vendas dos meses anteriores, sabe? Tipo, ó, andou vendendo isso aqui, conforme a gente avisou tal, tal, tal. Isso é muito doido, é muito bizarro assim também. E pensando aqui em outra coisa, né, relacionando o que a Mel falou, eu vou dar o exemplo do contexto da moda, porque é o que eu estudo, né, mas se vocês quiserem dar outros exemplos também, porque tem um autor, né, que é o Henrico Sieto, eu acho que eu já até citei ele aqui, e ele fala muito sobre isso, sabe? Ele fala sobre o consumo e ele fala sobre a economia da moda. E eu achei interessante que ele deu uma definição, né, ele criou essa definição que a moda ela era um produto criativo híbrido. Então, eu achei interessante porque ele pôde perceber e a gente pode ver a partir desse artigo também do Everardo, o quanto a gente precisa, como isso é complexo e como a gente precisa ir em cada especificidade, vamos dizer, ali daquela área. Por que, que o Henrico Sieta fala que o produto de moda é um produto criativo híbrido? Porque ele não está nem só dentro ali dos produtos manufaturados, como também de manufatura, né? Como também os produtos não está só no produto cultural, né? Esse produto
que ele chama que existe essa diferenciação, né, dos produtos culturais, dos produtos. Ele explica direitinho isso no livro, mas resumidamente falando, ele viu que a moda se encaixa nele, porque não é só um produto ali do utilitário, mas também é um produto que mexe com o desejo, né, que mexe com outras coisas da relação com o simbólico. Então, por isso que ele criou essa classificação. Então, eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque até nós aqui, né, como pesquisadores, entender como o consumo é muito amplo e mesmo já existindo muitos estudos sobre o consumo, o quanto cada área precisa desses estudos específicos, né? Como eu dei o exemplo aqui da moda, né, do Enrico Sieto, isso também se aplica para várias áreas, como o exemplo também que a gente fala, né, da internet, dos influenciadores, ou até de pesquisas mais específicas, como a da Fernanda, por exemplo, que é de maternidade, que ela vai falar mais para frente sobre a pesquisa dela, mas como isso se aplica e como é interessante a gente ver que dá para ter muitos achados só com esse artigo, por exemplo, do Everardo, esses 4 que ele apresenta, como dentro desses 4 a gente pode aplicar diversas pesquisas para poder entender de forma mais aprofundada, né, de outras áreas. Então é bem interessante isso. Fernanda. Pode falar, Fernanda. Oi, gente, boa noite. Parabéns aí pela apresentação, Mel. Obrigada. E com relação a esse artigo, né, do Everardo, eu gostei muito porque a gente fica vendo de forma espalhada essas ideias, né? O consumo utilitarista, aí a gente vê isso muito no marketing mesmo, como ele mesmo ressaltou. E aí a gente fica achando, tentando entender as necessidades, né, os desejos, e como esse consumo vai resolver essas questões das pessoas. Aí a gente chama de utilitário porque vai ter uma utilidade. Só que, além da utilidade, né, tem alguns valores e crenças por trás que às vezes a gente vai deixando de lado. Como, por exemplo, eu compro um perfume porque eu quero usar o perfume. É útil para mim porque eu uso. Mas faz sentido para mim porque ele comunica alguma ideia publicitária, por exemplo, de poder, de sensualidade, né? Porque ele vai me fazer entrar numa esfera específica de pessoas que também usam esse perfume, né? Então, vai ter uma série de utilidades simbólicas dentro desse utilitário. E aí é como a Mel falou, né? Por isso que é tão importante a gente fazer pesquisas de tendência, né, Mel? Como você estava falando. Porque a partir dessas tendências muito simbólicas e justamente culturais e também muito complexas, né, que se relacionam com uma série de fatores sociais, políticos, econômicos, estruturais, né, que a gente vai entender o que está por trás dessa escolha das pessoas, né? E aí, tanto a gente vai usar isso para obter o retorno no marketing, trabalhar como empresa, obter retorno no marketing, como a gente vai utilizar isso na área acadêmica para entender a sociedade. Então, eu acho que o consumo ajuda muito a gente a mapear a sociedade, sabe? Por exemplo, como a Marina falou, no grupo que eu estou pesquisando, né, no grupo de mulheres, a gente fica vendo os vários tipos de consumo, de conversa sobre consumo. E aí, a priori, não dá para ver muita coisa. Mas quando a gente se debruça um pouco mais nessas conversas, né, a gente vai vendo valores, né, valores que às vezes são contraditórios e que giram em torno do que é ser mãe, né? Uma coisa interessante do grupo, que a gente às vezes assim, no primeiro momento não percebe, é que um grupo de 250 pessoas de WhatsApp, né? E eu não estou falando só de um grupo, eu estou falando de um ecossistema de grupos, porque a gente tem grupo, a Marina conhece um pouco, que a gente fez pesquisa junto, né, nesses grupos. Tem grupo de desapego de roupas e acessórios infantis, tem grupos de mães de Fortaleza, que são mulheres só mães de Fortaleza, né, como o nome já diz. Tem grupo de dicas de mães. E quando você entra nesses grupos, você só vê mulheres, né? E a conversa que acontece muito é sobre o cuidado com os filhos.
Então, aquele valor social de que a mulher toma a frente dos cuidados com os filhos é muito forte nesses grupos, né? De que por que que ainda é só da mulher a responsabilidade psicológica de cuidar dos filhos, né? Quanto isso gera sobrecarga, quanto isso é real e o quanto o consumo nos mostra isso, porque as mulheres se preocupam com plano de saúde, com os médicos que vão atender seus filhos, né? E aí eu vou até depois atrás se tem grupo de pais que faz isso, né? E assim, é interessante também que tem pais, eu sei que tem pais que ficam chateados com isso, porque já existem os pais que também são pais solo, que são pais que é menos, a quantidade é menor, mas os pais se ressentem. Tem amigos meus que são pais, que cuidam muito das filhas, né? O meu próprio companheiro também. Quando a gente sai, às vezes a gente fica chateado porque ele não pode levar a minha filha ao banheiro, porque não tem um banheiro para a família. Em muitos lugares, né? Um banheiro que é feminino ou masculino. Então, ele se sente constrangido de entrar no banheiro feminino para cuidar da nossa filha. E no masculino também ele não vai entrar. Então, a gente vive nessa sociedade, né? Eu estava vendo até uma fala da Vera Iaconelli, agora puxando mais para essa questão do gênero. A gente vive numa sociedade muito complexa, né? De um lado, a gente tem uma deputada trans sendo eleita, do outro lado, a gente tem as pessoas falando de um único tipo de família, né? Hétero, cis, normativa, e defendendo isso com unhas e dentes como algo que tem que ser uma realidade de um país inteiro, como o Brasil, né? A gente vive essas complexidades culturais, de valores dentro da nossa sociedade, e se a gente for observar, isso vai mostrando o que acontece com relação ao consumo, né? E o próprio consumo também vai mostrando o que acontece com relação aos valores, às crenças sociais, né? E isso também vai dando um indício do que está acontecendo na política, do que está acontecendo, principalmente na política também, né? Que se a gente quiser, a gente consegue entender muito de política a partir do consumo, sim, né? A partir do que a gente vê nas próprias propagandas, é, nas marcas, né? Porque cada vez mais as marcas também estão se posicionando politicamente. Tem uma série de notícias sobre marcas e questões políticas relacionadas à forma como elas representam alguns públicos, né, que são os públicos principais das suas marcas, e de como realmente elas pensam sobre esses públicos e dessa incompatibilidade, que foi aquele negócio do pink money, e várias outras questões. Então, eu acho, né, assim, que é muito bacana o quanto a gente pode descobrir sobre a sociedade a partir dessa leitura do consumo, né? Pensando no consumo como algo simbólico. E aí, só para finalizar, a Marina falou do marketing, né? Já está no 5.0, que esse homem tem tanto para falar, meu Deus. Ele tem muita coisa para dizer e a gente fica correndo atrás quando a gente dá aula de marketing e tudo, né? Mas, assim, o Kotler é maravilhoso, né? Ninguém vai falar mal dele. Ele realmente traz aí muita coisa. Ele tornou o marketing algo didático, né? Trouxe aí, pegou o que o pessoal da economia falava, juntou com um pouco de sociologia, juntou com antropologia, botou ali instrumentalizando para as empresas, e ele tem as melhores intenções com o marketing, né? A gente sabe disso. A única coisa que eu questiono do Kotler é porque ele traz uma visão muito geral, né? Ele traz assim um panorama geralzão do que está acontecendo. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no Brasil, né? Até na nossa cidade, nas nossas, sei lá, feiras locais, a gente tem sempre essa nuance do que é global e do que é local, e a gente acaba trazendo muita contribuição com o estudo específico de realidades específicas, né? Que tem questões específicas ali em jogo e que pode acrescentar alguma coisa nas nossas pesquisas. E eu acho que é por isso, gente, eu estou falando demais, é porque eu fiquei calada demais, mas eu vou já terminar. E eu acho que é justamente por isso que é tão importante desenvolver pesquisas mesmo mais locais, né? Até mesmo para
implementar nas empresas, né? Porque quando a gente está falando de microempresa aqui na nossa cidade, por exemplo, eu acho que é preciso utilizar o Kotlin com muito cuidado, né? Tentando realmente adaptar muito as questões locais e culturais locais. Então, quanto mais estudos e mais pesquisas a gente puder fazer, mesmo que seja pensando em implementar isso no marketing, é melhor, né? Sempre vai acabar contribuindo. É isso, galera. Falei demais aí. Obrigada aí por terem tido paciência de escutar. Falou não, Fernanda, suas contribuições são sempre riquíssimas. Uma coisa que eu lembrei agora a Fernanda falando era disso, né? Porque tanto o Everardo quanto o Miller, ele também fala muito sobre isso, né? De não generalizar, de ir para esses locais, igual o Miller também, né? No Treco, Troços e Coisas, que eu sempre cito aqui porque eu acho bem interessante, né? A forma como ele aborda o consumo e como ele mostra essas pesquisas indo nesses locais específicos. E eu lembrei muito também é, um artigo que eu li faz um tempinho, que era relacionado à sustentabilidade, foi uma pesquisa de comportamento do consumidor. Então, que os pesquisadores eles foram até uma universidade para saber se as pessoas iriam escolher por um produto, eu acho que era um produto de limpeza, não lembro exatamente, mas se eles iam escolher o mais sustentável ou o que não era, o que não tinha um rótulo de sustentável. E nessa pesquisa, né, dando um resumo aqui, eles escolheram, os que escolheram o mais sustentável utilizaram uma quantidade maior daquele produto. E quando eles foram questionados, eles falaram que achar que era, por ser sustentável, na cabeça deles era um pouco mais fraco, né? Então, por usar produtos naturais, então eles tinham essa visão que talvez fosse um produto mais fraco, então tinham que usar numa quantidade maior, o que não necessariamente condiz. Então, isso também quer dizer eles também tiveram achados em relação a isso no caso de produto de limpeza, né? De como isso também impacta na escolha do consumidor, quando tem um rótulo de que é mais sustentável. Alguns deles, alguns entrevistados relataram isso, que às vezes não consome ou quando compra aquilo usa uma quantidade maior porque acha que por ser mais sustentável é mais fraco por ser usado produtos mais naturais, ou que não necessariamente condiz. Então, eu lembrei disso a Fernanda falando, né, mesmo ela tendo falado de outra coisa, né, que foi da maternidade, da gente poder pensar o quanto esse específico, né, porque se a gente fosse pensar no geral, quando falando aqui, né, de sustentabilidade, é um campo muito amplo também. Então, se você pensar quantas coisas específicas e de um local específico que foi dessa pesquisa, né, foi numa universidade que eles foram fazer essa pesquisa, então, quanto dentro desse campo específico eles encontraram esse achado. Então, para pensar nisso, né? E eu pensando aqui no contexto do que eu estudo também, né, da sustentabilidade da moda, e dentro da moda, como tem muita coisa para estudar a sustentabilidade, da questão do ponto de vista de produção, de comunicação, de consumo. Então, como dentro disso também tem essas diferenças, como a Mel falou também, né? Ela deu o exemplo da Shein, que existe esse lado das pessoas criticarem esse consumo, mas também existe o lado das pessoas que precisam, que querem também se vestir ou estar ali dentro do que está usando, mas não tem condição de comprar de outras marcas, né, que vendem essas peças que estão na tendência, né, de preços mais caros. E também outra discussão que tem é em relação aos tamanhos, né? Que muitas pessoas falam que a Shein ela tem tem muitas peças diferentes plus size, o que as pessoas que vestem plus size elas não têm em outras marcas, por exemplo. Sempre quando elas acham, eu já vi pesquisa sobre isso também, né? Sempre quando elas acham são só aqueles modelos básicos, não são os modelos que estão na moda. Então existe uma infinidade de discussões que a gente pode até entrar sobre isso e que fala muito sobre o consumo, sobre o comportamento do consumidor e sobre essas 4 visões, né, que o Everardo trouxe também. Então é bem interessante da gente pensar. E eu queria ouvir vocês também. Quem quiser contribuir, está todo mundo calado hoje. Pode falar, Fernanda. Oi, Marina. Oi, pessoal. Aí, Marina, tu falando, eu me lembrei da questão da sustentabilidade, do natural. E aí, eu não sei se vocês pensam assim, mas eu questiono muito o que as pessoas chamam de natural, né, na alimentação. Aí o pessoal diz assim, é engraçado, eu compro de uma marca que chama Flora Bambu, é super interessante essa marca, porque eles vendem produtos
parabenos, sem ftalatos, uma série de coisas que a gente já sabe que faz mal, que a gente conhece o malefício, né? Mas quando eu estou falando com a vendedora, ela fica, olha, Fernanda, é muito natural esse produto. Ele é natural, é tudo natural. E aí você olha, eu digo assim, tá certo, é muito natural, mas tem coisas naturais que causam alergia em mim, sabe? Por exemplo, tem gente que tem alergia à cúrcuma, que todo mundo agora está dizendo que cúrcuma é o salvador da pátria, que é anti-inflamatório. Aí agora todo mundo fala o tempo inteiro, isso é alimentação antioxidante. Aí todo mundo só fala nisso, só fala nisso. Aí eu fui pesquisar sobre isso, aí tem. Até a alimentação antioxidante tem que ser usada com moderação, porque antioxidante demais faz mal, porque a oxidação é importante para o corpo, para o processo do corpo. Isso eu fui ver nos artigos do pessoal da nutrição. Porque o que acontece quando chega no comércio, né? Se exacerbam uma linguagem aquela linguagem tipicamente publicitária, né? De persuasão, que não mostra o outro lado da coisa, e a gente fica cercado por isso e acreditando nisso, que é uma ilusão mesmo, sabe? Assim, as coisas são boas, o cúrcuma é bom, é antioxidante? É, mas tem gente que tem alergia, mas não funciona em todo caso. Mas tem gente que tem alguma doença de base que não pode comer cúrcuma. E aí é uma série de coisas. E nesse processo, nesse contexto, eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que a gente, consumidor, né, e agora olhando mesmo para a nossa experiência, como até lembrando o que o Everardo falou, né, que porque a gente é consumidor, a gente às vezes, pensando também, ele acabou usando Freud, né, a gente acha que conhece as coisas, que a gente, porque a gente vive questões psicológicas, a gente acha que entende o outro, a partir do nosso molde. Mas, assim, como consumidora mesmo, assim, falando de mim, eu acho que está cada vez mais difícil a gente ser um consumidor, ao mesmo tempo que está fácil. Está difícil porque é uma complexidade enorme de ofertas, né? E o que facilita, que eu acho que facilita, são essas possibilidades que a gente tem de ouvir dos nossos pares, né? Não só família, amigos, mas também de outros pares que nem fazem parte da nossa rede de relações, mas que estão contando suas experiências, por exemplo, nesses grupos de WhatsApp. Porque esses grupos de WhatsApp que eu participo, eu ainda vou analisar isso, mas a priori, a sociabilidade que acontece ali, ela é totalmente anônima. Por exemplo, o grupo que eu participo, eu não conheço ninguém. É tanto que quando eu vou olhar as pessoas que estão lá, eu só vejo números de telefone, porque não tem ninguém na minha agenda. Então, são pessoas anônimas que já me ajudaram muito a encontrar coisas, que já me deram opiniões sobre consumo, sobre médicos, sobre produtos e etc. E que me ajudam nesse mundo complexo de opções, né? Porque eu vejo que são muitas opções e uma linguagem muito sedutora mostrando só o lado bom, como se o natural fosse sempre bom. Isso é até um pouco irresponsável, né? Porque se você pensar que o natural pode causar uma alergia tão grande a ponto de fechar a sua, de você não conseguir respirar, então não é bem assim, né? As coisas elas se exacerbam na linguagem publicitária tentando justamente camuflar o outro lado das coisas, e tudo tem o outro lado, né? Tudo tem o outro lado. Então, a publicidade, ela traz a gente para esse mundo de sonho, realmente surreal, de sonhar, de só ver as coisas boas e tudo mais. E a gente gosta disso. Tem até um autor da publicidade que fala sobre isso, que é o Duran. Eu acho que é assim que fala o nome dele, eu só sei o sobrenome, né? É capaz até de eu estar cometendo uma gafe, eu acho que é um autor, porque pode ser uma autora, você só conhece pelo sobrenome, aí você não sabe se é autor ou autora, mas enfim, eu acho que é um autor. Eu estudei isso já faz um tempo, já faz uns 5 anos que eu estudei esse autor, e ele diz assim, a publicidade leva a gente para um mundo de sonhos, e a gente gosta disso. A gente quer padecer no paraíso, né? A gente não quer sair de lá. Porque sair de lá dói um pouco. É bom a gente achar que está fazendo, sei lá, o melhor pela nossa saúde mesmo e está turbinando a nossa saúde usando esses produtos naturais. Mas não é bem por aí, né? Então, só para fazer esse comentário mesmo geral, não é nem assim acadêmico, mas geral sobre essas experiências e esses sentimentos relacionados ao consumo.
E colocar aí para vocês se vocês também sentem isso, se tem alguém aí também vendo essa parte da alimentação, né? Dessa linguagem sobre a alimentação. Eu até queria fazer um artigo sobre isso, mas não posso nem pensar, a Silvia me mata. Sobre nutrição. Eu tenho um primo que é nutricionista e eu estava justamente me atentando a essas questões, mas eu tenho que focar na minha tese. Fernanda, e é interessante isso que você falou aí da internet, que ao mesmo tempo, que é algo que eu percebo também em relação ao consumo, que ao mesmo tempo que ajuda, também confunde, né? Nos confunde. Então, como até a Mel deu exemplo, por exemplo, da Virginia e outros tantos influenciadores que esgotam. Às vezes, esses influenciadores, por exemplo, eles estão divulgando ali um produto e muitas vezes muitas pessoas consomem aquele produto, compram aquele produto, tanto porque o influenciador está divulgando, né? De alguma forma, ele tem esse poder grande de persuasão, e eu vejo que hoje muitas pessoas não conseguem diferenciar ali o que ela quer consumir realmente. Ela é literalmente influenciada o tempo todo por esses vários influenciadores e pela internet em si. E também o quanto, às vezes, existe essa venda, igual você falou, né, desse sonho, desse desejo, e que às vezes não condiz com o que realmente aquele produto faz. Igual muitos influenciadores, por exemplo, que vendiam é, aquelas vitaminas de cabelo, só que usava Mega Hair, por exemplo, o cabelo dela mesmo não era um cabelo que era aquele cabelo dos sonhos, que é o que as pessoas que compram, por exemplo, essas vitaminas querem ter, ou dentre tantos outros exemplos também. Então, isso é algo que às vezes também confunde o consumidor, que a gente tem a internet que nos ajuda a ter essa visão mais ampla, né? O Everardo, no artigo, ele fala sobre isso, né? Da gente conseguir ver, ter esse pensamento mais crítico, né? Mas, ao mesmo tempo, ela confunde a gente, porque é tantas informações que a gente recebe, que a gente acaba consumindo, e só depois que a gente para pensar e ver que faz sentido depois já de ter consumido, de ter comprado algo, sabe? Eu sinto muito isso também, e eu vejo algumas pesquisas nesse sentido. Pode falar, Jordana. Você falou aí, né, da internet, sem falar no algoritmo, né? Porque hoje em dia você não pode pesquisar mais absolutamente nada, porque aí a partir desse momento você vai ser bombardeada em todos os lugares possíveis daquilo que você pesquisou. Eu estava pesquisando uns dias atrás sobre, nem lembro o que era, alguma coisa que a minha mãe pediu para eu pesquisar para ela comprar, que ela estava precisando. E agora fica chegando e-mail de tudo quanto é loja, de tudo quanto é lugar. E eu tô vendo o Instagram no feed, aí aparece um patrocinado. Eu digo, meu Deus, que pesadelo. E nem era pra mim o negócio, né? Então, assim, chega um momento que você fica, pô, eu acho que eu preciso realmente disso. Tá todo mundo me dizendo que eu preciso disso aqui, que eu preciso. Então eu vou comprar. Isso aconteceu comigo na pandemia. Eu tenho ansiedade. Então, assim, eu fiquei muito mais ansiosa do que eu já sou. Né? Então, assim, eu fiquei muito deprimida. E para suprir essa minha tristeza, essa minha angústia, eu comecei a comprar coisas que eu não precisava desnecessariamente. Foi quando eu conheci a Shopee que eu fiquei viciada naquilo, que é um negócio desgraçado, porque você tá lá olhando e tem absolutamente coisas inúteis que você sabe que você não vai usar nunca na sua vida, mas você, naquele momento você acha que você precisa daquilo. Então, fiquei viciada naquilo. E aconteceu também com um negócio de maquiagem aí, também, que foi o negócio da Bruna Tavares, que ela apostou muito, acho que foi um primer, ou foi um negócio de fixador de maquiagem, alguma coisa assim. Que surgiu tanta coisa que eu acabei comprando e eu nem mal uso. Porque, não sei, fui influenciada digitalmente por essas celebridades e subcelebridades. É muito doido isso. Pode falar, Mel. É demais, viu, Jordana? Você tá sem áudio. Tô sem áudio. Nossa, eu falando horrores aqui. Esse negócio aí que a Jordana tava falando do algoritmo, às vezes você não precisa nem pesquisar, né? É só você falar perto que o negócio aparece depois, eu acho muito doido. E até como, tipo assim, esse negócio de algoritmo e de estudo, assim, de consumo, isso impacta na forma como a gente da moda constrói coleções hoje em dia, né? Tipo, eu tava vendo, os colegas de trabalho estavam comentando
que não só a Shein, mas até assim, nacionalmente, o pessoal da Amaro, os estilistas, eles recebem os briefings, né? Mas os briefings, tipo assim, de coleção, eles não tem mais assim, tipo, o tema é esse, é mais tipo, olha, as pessoas estão pesquisando muito esses termos aqui, então você tem vaga para, sei lá, um vestido rosa, uma calça vermelha, porque é isso que as pessoas estão pesquisando. Isso é muito doido, né? É demais, é quanto a gente vê o quanto o comportamento do consumidor ele vai moldando também. E até isso que a gente estava falando é essa questão dessa criação de necessidade, porque quando a gente fala do marketing, tem muito a ver de ver a necessidade, né, e criar um produto a partir daquela necessidade. Mas o quanto hoje a gente vê que essa criação de necessidade está tão assim que às vezes a gente nem sabe que precisa daquilo, mas as propagandas, né, nos mostram algo como se a gente precisasse realmente daquilo e a gente começa a acreditar que precisa de algo que não necessariamente era uma necessidade nossa, né? Então, como essa criação de necessidades também vem sendo colocadas hoje e como isso também vem moldando, de certa forma, o comportamento do consumidor. O consumidor, ele molda isso, né, em relação, igual a Mel falou, dessa criação de produto, mas ao mesmo tempo também as empresas moldam o que a gente vai ter necessidade e a gente nem mesmo sabe que tem necessidade daquilo. Pode falar, Fernanda. Pois é, a Jordana tocou num ponto muito importante, que é a questão do algoritmo, né? De como ele faz aí uma mediação do nosso consumo, de um modo geral, não só de consumo, compra e venda de produtos, mas também do nosso consumo de conteúdo, de entretenimento, né? E aí ela fala uma coisa que eu achei muito interessante, que foi de você procura uma coisa para uma pessoa e fica aparecendo aquela coisa. E eu estava vendo como cada dia mais a gente quer individualizar os consumos de entretenimento. Por exemplo, aqui em casa a gente tem o YouTube Premium, eu tenho o meu esposo tem o dele, e a minha filha tem o Kids. Quando eu ligo no dele e procuro qualquer coisa para a Vitória, ele chega louco aqui. Não, pelo amor de Deus, vai ficar aparecendo desenho para mim para sempre. E aí fica aparecendo aquelas sugestões de desenhos, né, para ele. Então ele gosta, né, de receber o que ele procura. E eu acabei ficando assim também, me facilita a minha vida, né? Eu estou aqui pesquisando as coisas e aí ficam me sugerindo outras coisas relacionadas àquelas que eu estou pesquisando no meu YouTube. E facilita para mim também. Então, tem essa coisa da individualização, né? De você individualizar o seu consumo para poder você ter essa comodidade de receber só o que você quer. E aí, sobre essa criação de necessidade, Marina, você está aqui procurando, aí você coloca lá no Google uma pesquisa sobre qualquer coisa que não é exata, é um interesse seu geral. E você recebe informação sobre produtos que você não sabia que tinha e que está relacionado àquela sua procura, que de alguma forma, aí você, meu Deus do céu, eu não acredito, né? Que é esse universo complexo, aí você pensa, eu nem sabia que precisava disso, mas eu preciso. Outra coisa também, dessas ideias que vocês estão falando sobre os influencers, né? Os influenciadores. Eu estava num curso de etnografia com a professora Adriana Braga, que ela trabalha muito a etnografia, a etnografia virtual, e ela tem um trabalho pioneiro sobre maternidade em blogs. E ela encontrou um novo tipo de subjetividade, que são os micro-influenciadores, né? Então, são aqueles influenciadores, assim, que tem poucas pessoas ali ao seu redor, no seu núcleo, que tem um capital social que se irradia para poucas pessoas, mas que faz seu papel como influenciador de consumo. E ela também percebeu, em um dos estudos dela, como o influenciador, como quem nasce na internet, ainda tem um sonho olimpiano de ir para a mídia de massa. Parece que aquela pessoa só se realiza quando ela é reconhecida pela mídia de massa. Aí você tem vários exemplos. Você tem o exemplo Porta dos Fundos, que nasceu na internet e hoje está ocupando totalmente a mídia de massa, né? Jade Picon, que eu acho que, inclusive, Jordana, era o sonho dela e está se representando, né, na televisão agora, nessa novela. Que você vê uma pessoa que tinha tudo, né, Jordana? Ela tinha tudo. Mas, no final das contas, ela foi parar na mídia de massa e era o que ela queria. Ela se colocou dentro de um Big Brother,
ela se expôs a ponto de ser condenada e perder seguidores, né? Onde ela começou a ganhar dinheiro, onde ela começou a ganhar capital social, para conseguir chegar onde ela chegou, que é ser atriz. E a gente tem vários outros exemplos. Então, assim, é uma forma da gente ver, né? Esses resultados que a professora Adriana Braga achou se concretizando, se materializando. Pode ser que tenha outras situações e que tenha contextos em que isso não se aplique, mas eu consigo ver muito isso aplicado. E aí, teve uma coisa que a Mel falou, que eu também tinha até anotado aqui para falar, construção de publicidade. Ah, sim, uma coisa legal que a Mel falou, que é a construção de coleção na moda. E eu falo sobre o processo, eu não sei se alguém aqui trabalha diretamente com publicidade, mas o processo de criação, aliás, o processo de criação de um modo geral mudou. Antes, fazia-se pesquisa sobre comportamento de consumidor, né? Tirava-se uma noção daquilo ali e criava-se uma campanha numa mesa com a agência, fechava a campanha, fechava os meios, fechava tudo. E depois fazia, no máximo, uma pesquisa de como é que foi aquela campanha. Hoje, lança-se, tudo é lançado em aberto. Você lança com base nessas procuras e você vai sentindo o que acontece. Na medida que você vai vendo o que acontece, você vai recriando ou trazendo mais peças para a campanha, ou de moda, ou para uma campanha publicitária, ou até mesmo para novela. Eu estava vendo a Drica Moraes, né, falando sobre essa novela agora, Travessia, e ela disse, ela e a Glória Pérez, né, que é a autora, ela dizendo, a Glória Pérez falou, gente, a gente buscou algumas coisas que representam, por exemplo, o Maranhão, algumas palavras que eu acho que representam o Maranhão, mas a construção disso, quem falou isso agora nessa parte da construção, quem falou foi a Drica, né, que é uma atriz e que tá atuando na novela. A construção a gente vai sentir. Na medida que a gente for sentindo o que está pegando, o que as pessoas estão gostando, falando nas redes sociais, é que a gente vai construindo a novela a partir disso. Então, mudou muito também o processo de construção publicitário, né? E pela fala da Mel, eu achei que também da moda. E pela fala da Glória Pérez, né? Que é a autora da novela, também na criação de uma novela, né? Desse tipo de conteúdo. E tá aí Netflix, né, gente, também criando de acordo com o que as pessoas estão gostando ou não na plataforma, né? Com o comportamento das pessoas. Então, tudo isso atravessa, o consumo está nisso tudo, né? Todas as pesquisas de consumo podem dar conta dessas questões, então é muita coisa para a gente pesquisar no consumo, muitas possibilidades, muitos campos. Terminei. E se a gente pensar que a pandemia, né, o quanto a pandemia também teve essa mudança, né, abrupta, assim, e quanto isso vai também já está, né, já impactou, e quanto isso ainda vai ter ainda, a gente vai ter esses reflexos, e que é importante a gente pensar até em pesquisas nesse sentido. Igual um exemplo, por exemplo, que a Jordana falou, eu já vi várias pessoas também falando sobre isso, né, de que estava em casa, começou a consumir algumas coisas, achou esses sites, né, tanto que esses sites da Shein, a Shopee, aplicativos como o TikTok, né, por exemplo, que já existia, mas foram super popularizados, né, por conta da pandemia. Então, eles aumentaram muito por conta da pandemia. E o quanto isso transformou, quanto vários influenciadores surgiram desse aplicativo, por exemplo, e quanto esse aplicativo, né, esses influenciadores desse aplicativo ganhou também espaço nessa questão de massa, né, nessa cultura de massa. Então, isso também é interessante, pensar que na Shopee a gente vê propaganda no horário nobre com a Xuxa, por exemplo, igual eu vi ontem. Então, isso também a gente vê nesse sentido também, o quanto a pandemia também impactou muito essa questão também do consumo, né? E tem muita pesquisa ainda para ver e avaliar em vários âmbitos. Pode falar, Fernanda. Marina, essa tá muito massa hoje, porque a gente está só puxando assunto interessante. Esse negócio da pandemia foi demais também. Muita coisa mudou, e aí falando muito na perspectiva também minha, né, de consumidora. Antes eu ia ao supermercado, esse comportamento de ir ao supermercado, por exemplo. Então, eu comecei a ter que comprar através de aplicativos.
Isso para mim, às vezes, o custo da mudança para mim é muito alto, eu tenho preguiça. É porque a cultura, a cultura não, a inovação, às vezes, ela é mais rápida do que a gente, né? Então, você vê aí as meninas, algumas pessoas mais jovens e tudo, que já estão nessa cultura do TikTok, já estão acostumadas, e beleza. E eu fico assim, olhando de longe, meu Deus, eu tenho que ir para ali, eu não tenho, eu não estou afim, que preguiça. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que é bacana também, tem como a gente se comunicar, e às vezes é uma forma efetiva de se comunicar hoje. Então, como comunicadora, se eu pensar assim, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso me comunicar com as pessoas, eu vou entender que eu preciso usar essa linguagem, né? Eu vou entender que eu preciso usar essa linguagem, vou parar com esse jeito rabugento de ser e vou parar também de criticar e tentar ver como usar isso. E aí, voltando para a questão do aplicativo, então eu passei a comprar muita coisa, né? Porque eu precisei, então eu fui atrás de entender. Paguei muito mico comprando em aplicativo, porque eu olhava assim rápido, às vezes não via que tinha uma diferença de um produto para o outro, comprava o produto errado. Fui aprendendo, mas aprendi de tal modo que virou um hábito e eu não. E eu, gente, eu tô de um jeito que eu faço assim. O que que eu posso comprar pelo aplicativo que sempre me traz uma boa experiência? Uma lata de leitinho levinho, posso. Um pacote de biscoito, um pacote de pão Visconti, posso. Frutas, não posso tanto. Aí essas frutas eu compro numa caixa de um box que é orgânico, que me deu uma experiência assim de 80% de felicidade no recebimento dos produtos, que sempre vem do jeito que eu quero. Então, vou comprar esses outros através disso. O que que eu posso comprar na Amazon, né? Não, o que eu compro, Jordana, é o EcoBox. Gente, eu sou uma cliente tão fiel da EcoBox, vocês não têm noção. Toda semana eu compro minhas folhinhas lá. Porque é um jeito de comer folha sem sentir comendo tanto agrotóxico, né? Eu acho. Eu acho, né? Posso estar totalmente iludida, mas parece que é realmente uma plantação que tem aqui próximo, Aranguape, tá? Eles são muito bacanas, esse pessoal. O atendimento é muito bom também. E aí eu compro da EcoBox, aqui fazendo propaganda, né? Da EcoBox para vocês. Compro da EcoBox e compro agora eu tô comprando da Amazon. E aí, para comprar da Amazon, eu entro no Livelo, que me dá pontos. E aí eu compro da Amazon. Aí eu encontro azeite de oliva na Amazon. Encontro. Pois é, não é publi, mas poderia ser. Eu podia ganhar uma caixa, né? Ou então pelo menos uns brindes, né? Aí eu compro o sabão, que é pesadíssimo para comprar no supermercado, que é chatíssimo de comprar no supermercado, que eu já sei qual é que eu quero. E aí eu compro o sabão também, chega aqui na portaria, eu só tenho que trazer para cá pro meu andar. Compro o azeite por um preço melhor. Compro o chocolate amargo que eu como também, de 3, por um preço melhor. Se eu quiser compra recorrente, eu tenho um desconto. Fico até com medo, porque eu tenho medo que a Amazon acabe com todo mundo, com todos os outros. Porque ela disse assim, gente, eu comprei o presente da Vitória, Dia das Crianças na Amazon segunda. Eles ainda trabalham a expectativa, diz que vai chegar depois, chegou tudo antes, sabe? Parece que eles estão bem ali na esquina, fiquei com medo. Gente, pelo amor de Deus, parece que eles estão bem ali na esquina. O que é isso? Eu acho, eu até comentei com o meu companheiro, eu disse assim, ei, será que eles estão fazendo parceria com São Luís bem ali? Aí eles dizem assim, ó, se pedirem pela Amazon, eu não digo que estou pegando de ti, mas eu vou pegar aqui na tua loja e levo para ele. Não, Fernanda, tem um centro de distribuição. Isso! Da logística da Amazon, Melis, que é um babado mesmo. Diz que tem em todo lugar. Eu disse, meu Deus, essa galera. Aí, para você ver, né, a logística. Eu realmente tenho medo que a Amazon destrua tudo, gente. Eu tenho mesmo. Às vezes eu até fico pensando. E aí tem mais um comportamento nosso. Uma vez eu estava até vendo um podcast que a gente, como consumidor, a gente tem ocasiões. Então, tem uma hora que a gente quer descobrir novos produtos para lavar roupa. Então, a gente vai para o supermercado e olha, porque é aquele momento que a gente realmente precisa daquele contato. Ou tem uma hora que a gente não tem certeza sobre a textura ou sobre o rótulo. Então, nessas horas, a gente se coloca na guerra do mercado e vai atrás, né? Mas depois que a gente acostumou, que a gente escolheu, é muito fácil a gente fazer esses pedidos, essas compras, né, programadas. E tudo isso eu acho que tem a ver com a pandemia também. Eu acho que tudo isso mudou e acelerou na pandemia. Só para finalizar, eu prometo, eu estou vendo que tem um bocado de gente com a mãozinha levantada. No começo da pandemia, a gente lá em Mossoró se juntou, né?
o projeto de extensão que eu coordenava na época, o Social Com, e a gente fez uma pesquisa com empreendedores do Rio Grande do Norte e do Ceará, para ouvir o que essas pessoas tinham a dizer, né, sobre o que elas estavam sentindo naquele momento de pandemia. E foi massa, porque foi uma catarse, né? A parte do que elas estavam sentindo, que era a última pergunta, gerou, assim, uma série de respostas. A gente fez um artigo sobre isso, trabalhou uma pesquisa, foi apresentado, está até publicado numa revista lá da Sociologia da UERN. É muito legal o resultado de uma pergunta só. Mas, no geral, quando a gente falou com as pessoas, elas disseram, gente, a gente está precisando entrar na internet, porque talvez seja a forma da gente sobreviver. E a gente não tinha nada na internet, então a gente está correndo atrás disso. Então, em 2 anos, é como se tivesse assim, corrido 5 anos de necessidade de você entrar na internet, estar na internet. E quem já estava na internet disse, a gente está precisando atualizar, a gente está precisando tornar possível, né, vender cada vez mais pela internet. Então, foi isso que aconteceu realmente. Eu acho que hoje, olhando por cima, a gente consegue ver isso, né, que a Marina comentou, que eu estou falando aqui com vocês, e talvez se a gente fizesse uma pesquisa, a gente ia encontrar aí muita, muita mudança das empresas. Aí, no caso, eu falei com empreendedores, né? Mas o que eu vejo são as empresas grandes também. Claro que elas têm muito mais poder para isso, poder financeiro, modificando tudo, justamente para se adaptar a esse comportamento do consumidor e muitas vezes criando novos comportamentos, né? Mostrando para o consumidor que tem novas formas de se comportar e fazendo com que esse consumidor se adeque, como eu estou fazendo isso. Eu estou me adequando a várias formas e gostando delas, né? Achando que facilita muito minha vida. É isso, gente, terminei. É sempre ótimo, Fernanda, suas contribuições. Pode falar, Jordana. Então, essa questão da pandemia, né? Muito doido, porque eu tava na minha pesquisa, que é sobre os games e tal. Vocês estão me ouvindo, gente? Ah, tá. Eu tava fazendo uma pesquisa sobre o público da Twitch, né? Os espectadores, não os streams, os espectadores. E no ano anterior à pandemia, que foi 2020, né? 2020? Enfim, no ano anterior à pandemia tinha pouco. Jordana, Oi. eu acho que anterior mesmo à pandemia foi 2019. 2019, né? Foi, Isso. Porque a foi. pandemia começou no comecinho de 2020, né? Março, por aí, né? Que estourou, na real, né? Porque ela começou no final de 2019. É que no ano anterior à pandemia, 2019, tinha cerca de 1 milhão e um pouquinho de espectadores, né? De pessoas que param para assistir aquelas transmissões principalmente de jogos. Na pandemia, durante a pandemia, a Twitch forneceu um relatório de que o público de espectadores tinha triplicado. Então, tinha mais de 3 milhões de pessoas assistindo, parando para assistir aquelas transmissões, e que o tipo de lives, de conteúdo que elas estavam consumindo ia muito além dos games. E eu fiquei chocada com coisas que eu encontrei nisso, de pessoas fazendo live dormindo. Tipo, você tá lá dormindo e a câmera focando em você dormindo e pessoas assistindo. Do Casimiro reagindo a... E aquelas coisas de comida também, né? Pessoas organizando a geladeira. E live de pessoas estudando. Isso foi uma das que eu achei legal, achei interessante. E que eu comecei a acompanhar algumas blogueiras da minha época de blogueira, né, de livros, de literatura, elas faziam lives de foco, né, porque eu tenho muito problema de foco. Então isso acabou me ajudando bastante, inclusive a escrever meu TCC, porque eu estava ali com elas, estudando, enquanto elas estavam lendo, fazendo alguma coisa, eu estava estudando, lendo meus textos, e aí fazia uma pequena pausa, né, e aí ia conversar, socializar. Enfim, isso eu achei interessante. Mas tem uma infinidade de coisas, assim, que gente, você não imagina. É um mundo, é um universo muito paralelo àquilo ali. É muito louco. E é muito interessante. Se você for parar pra ficar só olhando aquelas categorias ali da Twitch, você descobre coisas, assim, muito doidas. Mas a pandemia mostrou, né? E esse povo tá se reproduzindo aí à torta e à direita, porque todo dia é uma infinidade de novos streamers aparecendo. É isso, gente.
É um mundo gigantesco mesmo. Pode falar, Mel. Gente, eu fiz um monte de comentários aqui anotando. Então, eu vou voltar lá para. Acho que foi a Fernanda que estava falando sobre a reatividade que tem que ter esse mercado publicitário, né? Que, tipo assim, hoje em dia você não pode mais assim, deixar uma campanha fechada, porque você meio que vai tendo que adaptar ela ao que o consumidor vai entendendo, né? E, tipo, isso mudou muito também a forma como a gente que trabalha em fast fashion cria essas coleções, porque, tipo, por mais que a gente planeje com um ano de antecedência, se a minha coleção de agora ela não está performando bem, a minha coleção que está aberta para, tipo, daqui a um mês ou 2 meses, que ainda não entrou na produção, tudo aquilo que não está performando bem nessa de agora, você já muda para não, né, não se repetir nas próximas e não impactar essa questão do consumo, né? E aí eu também fiquei pensando nisso que a Fernanda falou, do livelo e, tipo assim, de como é gigantesca essa questão desse mercado de consumo, né? Tipo, e também a gente aqui em casa virou adepto só depois da pandemia, assim, do ápice da pandemia, né? Essa questão de fazer supermercado em aplicativo, gente, é tudo, sério. Tipo, a gente não pisa mais em supermercado, porque assim, você pede pelo aplicativo, a partir de um valor X a entrega é de graça, ou seja, assim, tipo, você não perde, sei lá, se você fosse de Uber ou se você fosse, né, a gasolina até o supermercado, né, que às vezes a gente tem que ir de carro porque você vai fazer muita compra. E é super prático porque você não perde tempo de ir lá, você programa a entrega, né? O negócio vem na hora. Gente, sério, é tudo. Tipo, o negócio onde a gente pede do Pão de Açúcar, e aí, tipo, a publi aqui também, né? Eles já mandam tudo embaladinho, separadinho. É mara. E eu tinha. Era outro ponto aqui que a gente tava falando também, que. Ah, a Fernanda tá falando isso, esse ponto de, tipo, a necessidade de alguns de estarem na internet, né? Que ainda não estavam na internet. Eu fiquei pensando, tipo assim, a necessidade hoje em dia que não é nem só você estar na internet, mas de você estar na rede social certa. Tipo, uns colegas de trabalho que são mais jovens, eles estavam zoando porque a gente. Eles estavam falando de um lugar que eu não conhecia e eu abri o Google para pesquisar esse lugar. Eles ficaram tipo, Mel, como assim? Você vai olhar no Google, vai pesquisar isso no Instagram, que aí você já vê foto do lugar, não sei o quê. E, tipo assim, de gente que faz essas pesquisas até direto no TikTok. Eu tenho uns conhecidos que assistem filme, novela pelo TikTok, gente. Tipo, em não sei quantas partes lá. Tipo, eles pegam um resumo do resumo. E, enfim, é mais também sobre esse consumo acelerado de tudo, né? É babado. Era só isso. E outra coisa também da pandemia, eu até produzi um artigo nessa época de um contexto específico, né, do consumo online de vestuário durante a pandemia. E era de um grupo pequeno. E como a gente pode perceber também, né, de como isso impacta, né? Vai impactando é, o que as pessoas consomem mais, o que elas não consomem, né? No caso do vestuário, né? Dessa pesquisa que eu fiz. E o quanto também a gente está falando sempre, volta e meia, a gente fala da Shein, né? Mas como na pandemia, né? Como isso aumentou muitas pessoas consumindo e como isso foi criada uma comunidade, tanto na Shein como na Shopee também. Essa comunidade que foi criada, que até quando você vê ali a foto no exemplo da Shein, né? Que muitas pessoas falam, né? Que as modelos asiáticas, o tamanho PM é diferente do nosso PMG aqui do Brasil, né? Então, o que que as pessoas, elas próprias criaram uma comunidade que você vai lá, desce nos comentários e você vê pessoas colocando elas vestida com a peça, né? Ela dizendo, eu sou o tamanho M, eu tenho uma medida tal e serviu em mim, não serviu em mim, ficou transparente, porque como tem muito isso, né, desses produtos da China, por exemplo, né, na Shopee também, não só de roupa, mas da Shopee também de outros utensílios, da expectativa e realidade. Então, como a gente vê que indiretamente elas já essas pessoas também criaram essa comunidade com esses feedbacks, né, Jordan, de mostrar ali para as pessoas, isso aqui funciona, não funciona, isso aqui é bom, a expectativa é diferente da realidade. Então, isso também é um fenômeno interessante, que possa ser que já existia muito antes da pandemia, mas que eu percebi, pelo menos, né, durante a pandemia, o quanto isso se intensificou, porque todo mundo estava dentro de casa, queria ter um hobby, queria comprar alguma coisa, igual a Jordana falou, né, e aumentou muito o uso desses sites e via nessas especificações. Então, também é um fenômeno interessante da gente pensar. E até o que a Fernanda falou também, né, da questão do supermercado, que eu também não
não era acostumada antes a fazer online e agora eu sinto muita falta e eu vejo o quanto isso traz uma facilidade e o quanto as empresas, por exemplo, que se adaptaram para o digital em diversas áreas, né, no exemplo aqui do supermercado, saíram na frente, né, o quanto essas propagandas e tudo mais saiu na frente por conta disso, né, dessa adaptação. Que é igual o que a Mel falou, né? De como era criada as coleções antes, como são criadas agora, a novela antes com agora. Quem não se adaptar a esse comportamento do consumidor vai acabar também ficando um pouco para trás. Então, a gente também tem essas discussões hoje, né? Dessa questão da adaptação. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Sim, publicidade de pijama na pandemia demais. O quanto tiveram empresas que já tiveram essa sacada rápida, né, de investir em peças, a gente falando em moda, né, já que não era um consumo, vamos dizer assim, essencial, né, durante a pandemia, porque as pessoas estavam em casa, e o quanto muitas empresas, elas não necessariamente criaram coleções totalmente novas, mas ressignificaram ali aquele produto que seria usado para o dia a dia, como é que ele poderia ser usado em casa, como colocar mais conforto ali nas peças e tudo isso também que acontece, que a Fernanda falou que sim, cashback. E outra coisa que também a gente percebe no inverso disso, né, vamos dizer assim, quando também a pandemia, né, terminou, vamos dizer assim, que as pessoas passaram a sair e o quanto esse comportamento do consumidor mudou também. Falando em várias áreas, como falando aqui, né, do exemplo que eu estou dando da moda, o quanto também a gente vê nas tendências essa questão do brilho, dos saltos, de coisas que as pessoas não estavam usando durante muito tempo, como isso está sendo usado agora. Em outras áreas também, né, alimentação, turismo, então, isso também é algo interessante da gente analisar e que muda também essas formas de consumo e do comportamento do consumidor. Então, é muito complexo, muito, muito amplo, né, para a gente ver o quanto é importante os nossos estudos no consumo e de pegar esses contextos específicos, né, que a gente está falando aqui no geral, na pandemia, mas dentro da pandemia, dentro de cada cidade, vamos dizer assim, porque na capital, estando na capital, por exemplo, a gente tem essa possibilidade muito maior do online. E como é que foi no interior, por exemplo, né? Em alguns interiores durante a pandemia. Então, isso já é uma fonte de estudo aí que a gente ficaria falando muito por aqui. Deixa eu até mandar aqui para vocês. Gente, se vocês quiserem falar, contribuir ou falar mais alguma coisa, pode falar, certo? Eu vou mandar aqui o formulário para vocês preencherem. Não esquece de preencher, porque é o para poder contar da presença, certo? Para a certificação. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre o que a gente conversou aqui e sobre a pesquisa de vocês, né? Algo que vocês queiram contribuir sobre o consumo? Agora eu vou correr ali para assinar minha chamada, viu já? Tá. Não esquece, tá, gente, de assinar a chamada. Amor, Pode eu falar, vou Mel. ter que ir. Certo. Um beijo, foi um prazer estar com vocês nessa noite. Até E daqui, se... ni- até daqui 15 dias, então. Até. Tchau, E Mel, se nin- parabéns pela apresentação. Foi Obrigada. ótimo. Obrigada, gente. Foi ótima a nossa troca hoje. Qualquer coisa aí, estou no Zap. E se ninguém tiver mais nada aqui, alguém mais quer falar alguma coisa? Porque se ninguém mais quiser contribuir, a gente vai estar encerrando também aqui. Lembrando de novo, não esqueçam de assinar a chamada para a gente poder fazer o certificado. E qualquer dúvida também vocês podem falar também no grupo. Vocês estão recebendo, né, os e-mails certinho? Eu acredito que sim, que eu perguntei pro pessoal, todo mundo estava recebendo. E daqui a 15 dias a gente tem o nosso novo encontro, né? E a gente vai continuar falando sobre consumo simbólico, só que agora a gente vai discutir outro artigo, que é o do próximo encontro, que eu vou enviar por e-mail para vocês. Certo? Tá dando para vocês lerem, né? Que eu estou enviando no dia de segunda, na segunda-feira. Se vocês quiserem que envie com mais antecedência também, ou quiser que envie pelo grupo do WhatsApp, vocês podem falar também que eu envio por lá. Certo? Na sexta? Certo. Eu vou enviar na sexta-feira, então. Que aí dá um tempinho a mais, né? Marina, foi Oi. ótimo, viu? Amei de novo, como sempre estou amando. Os textos muito legais. Esse texto do Everato foi ótimo também. Tá me dando mais motivação para comprar o livro dele. Adorei Sim. aí trocar com você, Jordana, sempre ajudando a gente aqui, gravando, né? Valeu.
Eu adorei Exatamente. Hoje particularmente, adorei muito. Exatamente, porque aí, porque quem não pôde acompanhar, né, também, obrigada, Jordana, por estar gravando. E é muito bom essa discussão, então, se vocês puderem participar, toda a contribuição é muito rica aqui para a gente poder discutir e até para nos dar ideias, né, também para a gente poder escrever nossos projetos, nossos artigos. E a gente selecionou esse artigo do Everardo, e como a Fernanda falou, ele é um autor, para quem não conhece, que ele é muito interessante, assim, e ele tem várias obras também que vale a pena para quem quer estudar consumo, entender mais sobre consumo, estudar as obras dele, ler outros livros e artigos dele também, porque ele tem sempre contribuições ricas para a gente utilizar assim, nos nossos artigos também, nas nossas pesquisas. Então é isso, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. E até daqui a 15 dias nos encontramos de novo. E não esquece de assinar a chamada. E qualquer dúvida pode mandar lá no WhatsApp que a gente responde, certo? Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, Boa gente. Boa noite, noite. gente. Tchau, tchau. Até daqui a 15 dias. Até.